Olá, eu sou o Nathan, sou autor do programa Sólidos e nesse vídeo quero mostrar uma forma de padronizar os dispositivos sem depender tanto da lista de materiais. Tá? A ideia básica é embutir essa tabela dentro do modelo do dispositivo. Assim você já vai ter essas medidas na hora de criar a lista de materiais. Tá? E como que vai funcionar isso? Bom, primeiro identifique aí o seu modelo. E eu estou usando como exemplo a boca de bueiro simples tubular em alvenaria tipo A1 do DR de São Paulo. E tem as seguintes medidas, né, para cada diâmetro desse daí. Então, para 60 até 1,5, ele vai ter ali o que importa realmente aqui é o comprimento, a folga superior e esses parâmetros estão aqui, ó, comprimento, a folga superior. Né? É assim que eu chamo dentro do modelador desse dispositivo. Tá? E outras medidas, né? Que nem o diâmetro, a espessura da parede, mas note que a espessura da parede ela é constante, porque se é de alvenaria estrutural, né? O bloco é sempre desse tamanho aqui, 20 centímetros. Então vai ter algumas medidas que são em função do diâmetro e outras medidas que são constantes. Vamos ver como é que isso vai funcionar aqui no dispositivo. A ideia básica vai ser que quando você lança esse dispositivo, ele tem aqui ó, uma propriedade que eu chamei de catálogo e nela você possa escolher o dispositivo pelo código que ele tem no álbum tipo de projeto que você escolheu, DNIT, DR. No caso aqui, se eu escolher de 1,5 m, ele vai lá e altera as medidas para o de 1,5 m. Se eu quero a de 100, ele troca para as medidas de 100 e veja que ele troca todas aqui embaixo. E outra coisa, se eu disse que esse dispositivo está dentro do meu catálogo, eu não posso vir aqui simplesmente mudar essas medidas, tá? Porque senão ele vai ser um dispositivo fora do padrão. Então pode ser que isso não seja interessante no seu projeto, principalmente na hora de quantificar. Tá? Você quer ter o negócio mais aderente possível ao que você definiu no seu projeto. Mas pode ter situações onde você precisa desse modelador e precisa que isso aqui seja editável, ou seja, é uma boca existente e ela está um pouco fora do padrão. Então o que é que tu faz? Você vem aqui e diz que ela é genérica e agora sim você pode vir aqui e alterar algum parâmetro, né? E pronto, agora eu tenho um dispositivo personalizado, que é genérico. Veja que se eu voltar ele aqui para de 1 metro, ele volta os parâmetros. E se eu tentar mudar aqui uma medida, ele não aceita. Por quê? Porque aqui está dito que esse dispositivo está dentro do catálogo. Agora vamos ver como é que implementa isso dentro do modelador. Primeiro você tem que achar o dispositivo aqui dentro do catálogo limpo, né? E pedir aqui as propriedades dele para editar. Vai abrir o modelador, eu vou colocar menorzinho aqui para ficar melhor de enxergar. Né? E você vai ver aqui dentro do modelador que eu inseri um novo fluxograma aqui chamado Processa Catálogo. Dentro dele, o restante é exatamente a mesma coisa do que ele era antes. Tá? Dentro dele, então, eu vou primeiro perguntar, esse dispositivo é existente? Sim, então sai e não faz mais nada. Não, esse é um dispositivo que acabou de ser lançado, é novo, então eu posso editar. Agora, observe, o usuário está modificando a propriedade catálogo, lembrando que a propriedade catálogo é aquela que aparecia aqui na aba de propriedades. Se ele estiver modificando essa propriedade do catálogo, então observe qual é o valor da propriedade catálogo. E a propriedade catálogo, vamos achar ela aqui, ó, está aqui. Eu defini ela como sendo uma lista, tá aqui, e coloquei alguns valores para ela. Genérico, 60, 150, enfim. Aí o programa vai decidir. O código que o usuário colocou lá na caixinha era o de 60, então atribua todos os parâmetros de 60 para esse dispositivo. Ou seja, diâmetro, parede do tubo, a folga superior e o comprimento. Depois, se ele for de 80, mesma coisa, só que agora com outros valores. E as medidas que não são variáveis em função do diâmetro, você pode colocar numa caixinha separada, para não ter que ficar repetindo todas de novo. Né? Então coloca aqui no final, ó, aí o que vai acontecer? Esse dispositivo não permite, segundo o catálogo, ser esconso. Então você vai ter que colocar que a esconsidade é 0. Também não permite que a ala tenha abertura diferente de 30 graus, então fica sempre 30 graus. E assim por diante.
Só que lembrando, de repente você tem um dispositivo existente que não está totalmente igual ao do catálogo. É para isso que serve a opção de genérico. Agora vamos tentar entender como é que o programa processa isso. Então, ele foi lá, o usuário está tentando modificar o diâmetro, por exemplo, e esse dispositivo está definido como sendo um de 60. Aí a gente olha aqui nesta caixinha desse if aqui. Quando a gente pede para editar, está acontecendo isso daqui. Ó. Isso aqui está escrito em VB, convém dar uma olhada na sintaxe do VB, mas basicamente o usuário tentou modificar via RunOption, que é uma propriedade que está aqui embaixo. Ó. RunOption é a maneira como o Solidus entende o que é que o usuário está editando na hora de modelar. Tá? Então ele veio aqui na caixinha e decidiu no RunOption qual é a variável que o usuário está tentando editar. Tipo, comprimento, altura, qualquer uma dessas daqui, ele vai dizer assim, olha, não é para editar isso. Por quê? Porque o catálogo é um que é padronizado, não é o genérico. Então, você vai ter que vir aqui, ó, não, corrigir. Se ele for genérico, sai fora e deixa o usuário fazer o que ele quiser. E é assim que funciona. Aí depois, quando você vem aqui, lancei o meu dispositivo, vim aqui nas propriedades e tem a opção de escolher um valor padronizado. Por último, acho que é interessante aqui é saber como é que foi que eu fiz para que a propriedade do catálogo aparecesse aqui em cima e não aqui. É simples. Eu vou lá nas configurações do dispositivo, peço para editar ele e digo que a minha propriedade catálogo está na categoria objeto. Simples assim. Em vez de ser na categoria seção. Perceba que você pode modificar esses nomes aqui. Tá? E vai ter coisas que é mais interessante estar na seção, outros melhor estar na geometria e assim por diante. Por exemplo, a cota de fundo, por padrão, eu sempre coloco na geometria. Por quê? Porque ela vai ficar mais fácil de encontrar na geometria aqui, ó. Para posto de visita faz mais sentido, porque posto de visita eu posso alterar a altura aqui, dependendo do tipo de dispositivo. Tá certo? É isso.